Isso é um trabalho muito importante, semear no coração das crianças. E digo aos pais que o façam também, não só a congregação. Como nosso irmão Ricardo aqui falou, nós estamos na Paraxá Pinhas, né, Finéias. Todo mundo conhece, porque no Brasil tem muita gente com nome Finéias, não tem? Eu tive amigo na escola com nome Finéias. Eu confesso que eu achava estranho, mas agora já estou acostumado. Finéias. É, exótico, é verdade. É a 41ª porção, porque a 39ª e a 40ª ficaram juntas na semana passada. E essa paraxá vai de números 25:10 a 29:40. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 18:46 a 19:21. E a porção do Berit Hadashá, pode? Berit Hadashá, é Lucas 23:1 a 24:53. Amém? Então, hoje eu vou comentar sobre a Haftará, essa porção dos profetas. Vou falar um pouquinho, talvez, sobre Eliarro Hanavi. Bonito isso, né? Eliarro Hanavi. Eliarro. Quem é Eliarro Hanavi? Hanavi é profeta, o profeta. Eliarro é o nome dele. É Elias, o profeta. Rafael, por que Eliarro virou Elias? Eu falei, não sei, virou. Tá bom? E a gente conhece ele nas nossas Bíblias como Elias. Ele é um profeta muito singular, né? Primeiro, porque a Bíblia não informa nem nome dos pais de Elias, né? E nem diz onde ele nasceu. E não identifica nem a tribo que ele pertence. Por isso que eu falo que ele é meio singular. O que a Bíblia fala a respeito dele é que ele era tisbita, que não é uma informação, pelo menos para nós de língua portuguesa, muito importante, porque a gente não sabe nem o que é tisbita, né? A pessoa lê isso, não sabe nem o que é. E ele era dos moradores de Gileade. Veja em 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive Yud-Re Vav-Re, o Elohim de Israel. É exatamente assim que está no original, viu? Yud-Re Vav-Re, o Elohim de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Gente, você pode procurar na Bíblia que você não vai encontrar referência anterior a Elias. Essa é a primeira referência a este profeta feita na palavra do nosso Criador. Ele já aparece como profeta ativo, dá a entender que ele já vem profetizando alguns anos atrás. Mas ele aparece já como um profeta ativo e mais, confrontando o rei Acabe. E com uma profecia cheia de autoridade, dizendo que não iria chover até que ele mandasse. Muita autoridade, né, meu irmão? Profeta cheio de autoridade. O texto bíblico o apresenta como Elias o tisbita, indicando que ele vinha de Tisbe. Tisbe, gente, é como se fosse uma vila, uma pequena cidade, vamos chamar assim, localizado lá em Gileade. A gente ouve muito falar na Bíblia de Gileade, né? Região montanhosa a leste do Jordão,
que hoje é ocupado pelo país chamado Jordânia. Então, a Jordânia ocupa uma região que pertence a quem? E vai devolver. A Bíblia também não identifica a tribo de Elias, ninguém sabe de que tribo ele é. É outra questão também. E olha que eu já investiguei. Você não fica sabendo. O que a gente pode imaginar é que ele pode pertencer a uma das tribos que habitavam nessa região, que é a tribo de Gade e a tribo de Manassés. É possível que ele venha de Gade ou ele venha de Manassés. Mas isso é uma suposição minha, porque, sei lá, ele podia ser de Judá e foi morar ali, né, em Gileade, não sei. Mas, para a gente não ficar assim, sem entender nada, ele vem dessa região e é possível que ele seja de Gade ou de Manassés. Como eu disse, ele já aparece confrontando o rei Acabe e declarando que não choverá até que ele ordene. Um juízo, sabe sobre o quê? Sobre a idolatria. Ó, ele já está proclamando um juízo sobre a idolatria. Eu conheço um país aí muito idólatra, você conhece? Hein? Não falo o nome dele não, ninguém sabe. Um juízo sobre a idolatria, sabe de quê? De Baal. Baal é uma potestade maligna que na época estava sendo adorado dentro do reino do norte, chamado Israel. Nesses dias, Israel já estava dividido. Judá e reino de Israel. Estava em dois reinos. O reino de Israel foi o primeiro a cair, não é? E o reino de Judá demorou mais tempo a cair. Tá? Elias tem muitos milagres na Bíblia, né? Eu acho que a igreja gosta muito de ler Elias, né? Porque tem uns milagres tremendos. Ele é alimentado por corvos e há uma discussão se é corvos ou é árabes muito grande. Eu vou explicar a você por quê. Porque tanto a palavra em hebraico corvos como a palavra em hebraico árabe tem a mesma raiz. Mas se você for no original, você vai ver que ele não está falando de árabes, tá bom? Não está falando de árabes, está falando de corvo mesmo. Pode ir no original que você vai ver. Amém? Então essa discussão também é bem boba, né? Porque não te leva a nada, tá bom? Ele é alimentado por corvos no ribeiro de Querite. Em 1 Reis 17:9, Elias encontra uma viúva em Serepta, isso é muito falado, né, nas igrejas, não é? E o rei multiplica a farinha e o azeite dela. Em 1 Reis 17:17, o filho dessa mesma viúva adoece e morre. Em 1 Reis 17:22, Elias ora e o de ressuscita o menino. Elias também desafia 450 profetas. É na covardia, né? 450 contra um, né? De Baal. E o de Revavirê envia fogo do céu e restaura em parte a fé em Israel. Aquilo ali é uma grande disputa espiritual, né, meu irmão? Você entende isso, né? Não é só a razão da coisa física. Ali é uma disputa profunda, uma guerra espiritual muito grande. E com isso, a rainha Jezabel, casada com o rei de Israel, o rei Acabe, se ira contra Elias. E manda um recado para ele, depois que ele matou os 450 profetas de Baal. Agora, se você parar para pensar, meu irmão, você vê que a mão de Deus é com ele mesmo. Como é que um homem pode matar 450 profetas? É a mão de Deus, né? Sim, sim. Então, imagina um homem matar 400 mais 300 e tantos profetas, né? Só pode ser o poder de Deus, porque podia matar uns 5, se ele fosse um bom guerreiro, até sim, mas depois ia juntar tanta gente em cima dele que ele não ia aguentar o negócio. Então, a mão de Deus já está ali, amém? E a gente precisa entender isso. Mas a rainha Jezabel, casada com o rei Acabe, não gostou dessa história, não. E manda um recadinho para Elias. Olha o recadinho dela. Não tinha e-mail, né? Mandava
mandava. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mandava um sujeito lá avisar. Não é que era o correio da época. Ela falava para o cara ia lá correndo e avisava. E a notícia chegou lá, 1 Reis 19, de 1 a 2. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Acabe era um dedo duro. Acabe era um rei fraco, um rei que não exercia, ele tinha autoridade, mas não exercia a sua autoridade. Né? Então ele vai lá choroso e fala: olha aí, Jezabel, minha esposa amada e querida, aquele cara, o Elias, detonou os nossos profetas. Então ele contou e como ele matara a espada todos os profetas de Baal e aqueles outros profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, olha aí, ó, a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. O que ela está falando para ele? Vou matar você. Você vai ver. CPF, número de RG, carteira de motorista, vai cancelar tudo. Aqui cabe uma explicação sobre a figura de Jezabel. Eu gosto de falar porque eu já vi muita gente falando que ela era uma prostituta. Não é? Isso não é verdade, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é verdade. Rafael, você está defendendo Jezabel? Não, estou colocando a verdade. Ela não era uma prostituta, tá bom, meu irmão? Porque eles pintam ela toda de vermelho, né, de batom vermelho, e fica pregando, dizendo que ela é uma grande prostituta. Não era, não era não, tá? Você pode investigar que você vai ver que não era. Ela não era isso, ela era uma princesa fenícia, de alto nível, de alta educação, inclusive, tá? Ela era uma princesa. Senão ela não poderia casar com o rei Acabe. Tá? Então, já começa por aí. Ela era uma princesa fenícia. Ela era filha de um rei chamado Etibaal. Por que Etibaal? Porque eles eram adoradores de Baal. Então, todos os nomes eram ligados à potestade deles, inclusive o nome do pai dela. Então, ela era Etibaal primeiro, inclusive. Então, ela, na realidade, ela era uma adoradora de Baal. Agora, vê se pode. O rei de Israel casado com uma adoradora de Baal. O que tem a luz com as trevas? Viu, igreja? Vai casar com incrédulo não, amém, meu irmão? Porque a palavra condena isso. Ah, não, depois Deus converte. É? E se Deus não quiser converter? Vai sofrer um amasso legal. Depois vai reclamar: Deus, me ajuda, Deus. Não é? Me tira disso, não estou aguentando. Ué, mas tu não casou? Amém, meu irmão? Tem que ter cuidado aí, vocês são solteiros. É justa a vontade de casar, mas espera no Senhor, porque o Senhor traz a pessoa para você. No mínimo, ela tem que ser crente. Ah, Rafael, mas todas as crentes eu posso casar? Não, tem a crente que é a sua crente. Ou o seu crente. Não é qualquer crente. Hã? Ué, é o seu crente e a sua crente. Tá bom? Não fica com o coração ansioso, não, que o inimigo envia um monte de Jezabel para você e de Acabe. E quando manda Acabe, a mulher sofre. E quando manda Jezabel, o homem sofre também. Então, cuidado com essa história. Então, vamos lá. Então, ela não era nada disso que falam por aí. Ela era uma princesa de alta qualidade, educação. E, na realidade, o pai dela era o rei do principal centro da Fenícia, gente. Entendeu? De cultura, exército e tudo que um reino poderoso tinha na época. Ela era adoradora e promotora da potestade Baal, como todo o seu povo era. Então ela leva isso para dentro de
Israel. Você é crente, casou com uma pessoa do espiritismo, ele vai trazer o que para dentro da sua casa? Você é crente, casa com um católico, ele vai trazer o que para dentro de casa? É o que aconteceu. Amém? A diferença nem é diferente, porque nós somos reis e sacerdotes. Então nem é diferente de Acabe, porque tu é rei e tu não pode casar com qualquer um. A Bíblia mostra um rei Acabe fraco e passivo. E, ao contrário, a rainha assertiva, manipuladora, politicamente ativa. Ela era uma mulher forte, de extrema idolatria e muito injusta. E ela era forte. Mulher de personalidade forte. Acabe de personalidade. Você lembra que, gente, Acabe estava passeando, aí viu a minha plantação de jabuticaba farta, e ele falou: Rafael, me dá essa árvore aí para mim. Eu falei: não. Ele foi chorar, e chorou na cama. Aí a rainha foi lá e falou: ué, o que você está fazendo chorando aí? Ah, o Rafael não quer me dar lá a jabuticaba dele. Igual criança. A rainha falou: tu é um rei, manda matar ele e pega. Pronto. Pois é, mata ele e pega lá a jabuticaba que tu quer. Então, ele era um homem fraco, né? Problemático. Tá? Não, ele era débil, por assim dizer. Né? Quando a mensagem de Jezabel chegou até o profeta Elias, ele fez o quê? Fugiu. Veja em 1 Reis 19:3. Quando ele viu isso, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ou seja, o rapaz que ajudava ele, provavelmente era de Judá. Então ele saiu de Israel e foi para Judá, fugido. Eu sei que todo mundo, você vai falar que ele é covarde, não vou falar nada disso. Meu irmão. Ele não é covarde. Sobretudo, ele é um profeta do Senhor. Então ele não é um covarde. Estou falando isso porque já ouvi muita gente falando, ele tem medo de mulher. Tá bom, meu irmão. Olha só, ela era uma rainha e ela tinha poder de quê? E se ela falasse mata, os caras matavam e fim de papo. Então não é bem assim como as pessoas ensinam. Bom, não é bem assim não. Então, este recado é uma ameaça de morte explícita. E Elias foge porque Jezabel, como rainha, tinha autoridade e poder político para executar pessoas. Ela já havia, em 1 Reis 21, mandado executar Nabote. Inclusive, mandou matar os profetas de Io de Revavirê. Você imagina? Ó, aí você entende por que Deus matou os profetas de Baal. Tá vendo? Porque ela tinha mandado matar os profetas de Io de Revavirê. Veja lá em 1 Reis 18:4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas de Io de Revavirê, Obadias, sabe quem é Obadias? O mordomo do rei. Ele era um homem temente ao Elohim de Israel. Então o que ele fez? Tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 no outro, e os sustentou com pão e com água. Ela matou muitos. Elias nem sabia que tinha profeta escondido, comendo pão e água. Elias falou: matou todos os profetas, só sobrou eu. Não foi isso que ele falou? Logo Elias fugiu para o deserto. Veja em 1 Reis 19:4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Iude Revavirê. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Provavelmente os pais já tinham morrido. Então, como ele não é melhor que os pais já morreram, então é melhor eu morrer também. Gente, um viajante comum, eu fiz essa pesquisa, percorria na época de 30 a 40 quilômetros por um dia.
Olha só. Em terreno difícil como o deserto, a média podia cair para 20 a 30 quilômetros com água e com alimento. Portanto, Elias provavelmente caminhou entre 20 a 40 quilômetros para dentro do deserto, num gesto de se afastar até onde suas forças permitiam. E não levou água nem alimento algum. Faz um cálculo aí, meu irmão. Imagina você saindo aqui de Niterói, na Ponte Rio-Niterói. Você sair andando a Ponte Rio-Niterói toda. Você vai andar 13 quilômetros. Então você volta. Dá quanto? 26. E aí você volta. E aí você volta. Mais ou menos isso. Você consegue? Pois é. Só para você ter ideia. De fato, ele queria morrer. Porque se ele andou 40 quilômetros, de 20 a 40 quilômetros para dentro do deserto, sozinho, sem água e sem comida, você para pensar. Imagine Elias, ele foi emburrado. 40 quilômetros, ele fala, não, não quero morrer não. Aí ele vai voltar 40, são quantos? Ele chega? Então ele queria morrer. Vocês não pensam nessas coisas, não? Eu fico lendo a palavra, vou pensando nisso tudo, gente. Eu fico pensando nessas coisas, eu falo, meu Deus, como é que o cara andou 40 quilômetros dentro do deserto? Senhor? Com sol na cabeça, porque deserto, de dia é um calor tremendo, de noite um frio tremendo, meu irmão. Sem água, sem comida. E o desgaste é muito grande, porque você sua muito, você libera muito líquido. Você precisa tomar água. Ele não levou água. Ele queria morrer mesmo. Imagina você entrando num deserto por uns 40 quilômetros sozinho, sem água nem alimento. Você vai conseguir se matar, com certeza. Agora imagina você entra nos 40 quilômetros de deserto para morrer, obviamente. Aí se arrepende, lembra da sua esposa, dos seus filhos, se arrepende. Lembra que tem que pagar a conta. Aí quer voltar 40. Já era. Não volta mesmo, você não volta. Você vai morrer no meio do caminho, são 80 quilômetros. Você vai morrer, obviamente. Então, pensa direitinho, viu? Não fica zangado, não. O interessante é que alguns pregadores criticam Elias por ter pedido para morrer. Já ouviu? Muita gente critica. Fala que ele era fraco, que ele fugiu de mulher, e aí vai. Pois, na verdade, eles não entendem o peso de um ministério, pois eles também não entendem que Elias não foi o único servo de Yud Revaré que, em meio à luta do ministério, chegou a ponto de pedir a morte. Não foi só Elias que fez isso. Eu vou fazer só uma perguntinha aqui, não precisa exagerar. Mas você já pediu para morrer? Ainda não? Mas a gente às vezes... Quando a coisa aperta muito, Deus, me leva. É ou não é? Aí quando Deus dá a benção, você fala, não, Deus, esquece aquilo lá que eu pedi. Esquece. Imagina se ele fala assim, agora eu vou te levar. A Bíblia, que é a verdadeira palavra do Criador, e ele não mente, obviamente, é inteiramente honesta ao mostrar que até os maiores homens e mulheres levantados por ele enfrentaram momentos de esgotamento profundo, tristeza, sensação de fracasso e desejo de desistir. Gente, todos nós. Todos nós. Não é possível que você não teve nenhum momento em que você falou, não aguento mais. Chega, já basta. Esse chega, já basta é... Por exemplo, presta atenção, Moisés diz que a carga estava pesada sobre a vida dele, ele sentia solidão. E como Elias também pediu a morte. Quer ver? Veja lá em Números 11, 14 a 15. Eu só não posso levar todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, tá zangado. Você vai me continuar fazendo isso, Senhor? Vai. Então, sabe o quê? Mata-me então. É melhor tu me matar. Foi isso que ele falou. Peço-te, se tenho achado, então usou a graça,
Se tenha achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Estava cansado, pediu a morte. E não é só ele, não. O profeta Jonas também, como Moisés e Elias, desejou a sua morte. Veja em Jonas 4:3. Agora, ó Iude Revavirê, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Imagina se Deus ouvisse ele, condenava ele na hora. Elias estava exausto, perseguido e isolado. Jezabel prometera matá-lo. Ele havia enfrentado já 450 profetas de Baal. Estava física e emocionalmente exausto, cansado. A solidão, o sofrimento e a luta de Elias não são sinais de que ele estava fora da vontade de Iude Revavirê. Tem gente que acaba pensando assim. Mas são sinais de que ele estava profundamente envolvido na obra do Senhor. O envolvimento dele era tão grande que ele falou: caramba, Israel largou tudo. Os profetas estão mortos, sobrou eu. E fugiu. Eu acho que nós pensaríamos da mesma forma. É verdade? Então, e depois de andar por um dia, Elias, no deserto, deita e dorme, esgotado. 1 Reis 19, versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Primeiro, o zimbro é um arbusto, viu, gente? Que espalha assim, faz uma sombra, provavelmente ele devia estar esgotado, viu aquele zimbro lá no deserto da Judéia e entrou debaixo. E não se preocupou nem com a serpente, nem com os escorpiões, porque lá tem muita serpente e escorpião. Deitou e dormiu. E aí, um anjo tocou-lhe, não foi? De fato, ainda que Elias não tenha percebido ou visto fisicamente, mas ele não entrou sozinho nesse deserto. Amém, meu irmão? Tu, se é servo do Senhor, não entra sozinho no deserto. Quando estamos dentro da vontade de Iude Revavirê, ele cuida de nós com tudo que é necessário para sustentar nossas vidas. Veja o que está escrito no Salmo 121, de 2-8. Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Então Deus estava guardando a entrada dele no deserto e está guardando a saída dele do deserto. Ele não te deixa sozinho, mas parece que Elias achava que estava, mas não estava. O anjo estava por ali, só olhando para fazer aquilo que o Pai mandou. Amém? Sobre a vida de Elias. Então o Senhor enviou seu anjo e veja o que o anjo fez lá em 1 Reis 19, de 6-8. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Ó, que maravilha. Não precisou nem massar, nem fazer nada. O pão pronto, assado e quentinho. Olha que coisa. E uma botija de café com leite. Água. Ele precisava de água. Não precisava, ele estava no deserto. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo de Iude Revavirê veio segunda vez, tornou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem.
Olha, ele já tinha andado o quê? 40. Levantou-se, 41 dias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força desses alimentos, caminhou 40 dias e 40 noites. Gente, melhor que banana com mel, né não? Melhor que cenoura batido na laranja. Que alimento é esse? Meu Deus, que pão é esse? Se a gente descobrir, a gente ganha tudo. Ele caminhou a 40 dias e 40 noites até Horebe. Onde é Horebe? Sinai. O monte de Elohim. A caminhada de 40 dias e 40 noites de Elias após comer o alimento dado pelo anjo não é um detalhe da narrativa, né, meu irmão? Tem uma razão, tá bom? E é profundamente significativo. Elias está passando por um processo de transformação espiritual, exatamente como todos os outros grandes ciclos de 40. Você vai observar, sempre quando tem 40 no meio, no final vai ter mudança. Pode escrever, pode ler a Bíblia que você vai perceber isso. Na Torá, tá? No Evangelho também. Inclusive, Yeshua no deserto jejuou 40 dias e 40. Por que ele fez isso? Você só fica ligado na tentação, né? Mas por que 40 dias e 40 noites? Ele não podia ser tentado em um dia só? Hein? Diz aí. Não podia, gente? Podia. O diabo podia falar lá, sei lá, em 5 horas. Pô, faz isso, não faz. Faz aquilo, não faz. Em um dia, mas ele ficou 40 dias e 40 noites. Isso é significativo, meu irmão. Isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque a partir disso haveria o início de uma grande transformação de toda a criação física caída para uma nova criação inabalável de natureza espiritual, começando pelo homem. Amém? Olha só como que coisa tremenda. Primeiro Deus criou os céus e a terra, não é? Criou o sol, criou a lua, criou alimento, criou não sei o quê, e depois botou o homem. Não foi? O homem que é, na realidade, a coroa da criação. E sujeitou tudo ao homem. E o homem estava lá feliz. O homem caiu, não é? Então agora a restauração tem que começar pelo homem para atingir a criação. Antes começou pela criação para ter um homem. Agora, através do homem, ele vai operar. E o início foi nos 40 dias e 40 noites de Yeshua no deserto. Ali principiou a grande mudança de toda a criação. E, pasme, estamos nesse processo. Amém? Você faz parte desse processo, se tu queres. Logo, o ciclo de 40 está ligado a grandes transformações. E Elias, caminhando até o Monte Sinai, gente, ele está refazendo, na verdade, o caminho que Moisés fez, gente. Ele não andou com Israel 40 dias e não chegou no Sinai? E o que ele está fazendo? 40 dias, 40 noites, chegou aonde? Gente, você acha que isso é à toa? Por que Deus não mandou ele para o Morro do Cavalão? Mandou para o Sinai. Gente, tem que pensar essas coisas. Tem um monte de monte em Israel. Por que não mandou para o monte em Jerusalém? Por que não mandou para o monte em outros montes? Mandou exatamente no monte aonde Moisés foi. Pois é. A gente precisa meditar nessas coisas. Nada na Bíblia é à toa. Olha, se ele caminha 40 dias, 40 noites, a mesma caminhada que o povo de Israel fez, tem algo aí. Amém, meu irmão? Precisa prestar atenção nessas coisas. Tem algo aí. Pois no Sinai, Moisés recebeu a Torá. Israel viu a glória de Yud-Heh-Vav-Heh e Moisés intercedeu por Israel por causa de quê? Idolatria. Ó. Ó. Tem ligação? É claro que tem. E Elias, já no Sinai, dentro de uma caverna, escuta a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh. Está escrito assim no original. Ele escuta a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh, dizendo: que fazes aqui, Elias? Deus tem
Deus tem uma maneira meio diferente de tratar, né, as pessoas, né, a gente. Olha que pergunta que ele faz. Você podia dizer, mas não te perguntei isso, Senhor, não estou te pedindo isso, mas ele perguntou: que fazes aqui, Elias? Gente, essa pergunta, na verdade, também é um gatilho que Yud Revavirê apertou em Elias para que ele começasse a disparar suas insatisfações e queixas. Não foi depois dessa pergunta que ele, pô, qual é, Senhor? Só eu aqui, pô. Fala sério. Pô, qual é? Todo cheio de queixa. Estou aqui sem comer, sem beber no deserto. Qual é? 1 Reis 19:10, respondeu ele: tenho sido muito zeloso por Yud Revavirê, meu Elohim dos exércitos. É assim que está no hebraico. Meu Elohim dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram seus profetas à espada. E eu, somente eu, exatamente somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Oh, ele nem sabia que o mordomo do rei tinha escondido 100 profetas, 50 num buraco, 50 no outro, e estava alimentando eles. Ele não sabia. Para ele só sobrou ele. Olha aí. Ó. E querem tirar minha vida. A resposta que o Criador dá a Elias também nos revela o verdadeiro estado, sentimento e frustração do profeta. E o que ele estava esperando que Yud-Re Vav-Re fizesse. Ó, você espera a coisa que Deus faça para a sua vida, não é? Às vezes você espera segundo aquilo que você acha que deve ser, mas Deus vai agir de outra maneira. E aí? Diz aí. A gente fica esperando que Deus faça aquilo que a gente planejou, faz assim, não é? É ou não é? Mas às vezes ele não quer fazer assim. Ele vai fazer diferente. Não é que ele não vá fazer, ele vai fazer diferente. E você tem que entender isso. Veja em 1 Reis 19, de 11 a 12. Ao que ele disse, vem cá fora, o Senhor, né? E põe-te no monte perante a Yud Revavirê. E eis que Yud Revavirê passou. Gente, ele viu a glória do Senhor. Ele viu como uma figura de um âmbar sentado no trono. Ele viu. Olha que coisa tremenda. Elias é um que viu o Pai sentado no trono. E eis que Yud Revavirê passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante de Yud Revavirê. Porém, Yud Revavirê não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, Yud Revavirê não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, Yud Revavirê não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Eu não sei o que a palavra quer dizer com delicada. Mansa, uma voz muito mansa e delicada. Uma voz de criança, uma voz sem agressividade nenhuma, né? Uma voz agradável, suave. Para Elias, todo Israel havia deixado o pacto. Ó, isso, só nisso aqui que Deus fez, você já vai entender. Ó. Para Elias, todo Israel havia deixado o pacto. Todos os profetas de Yud e Revavirê haviam sido mortos. E mais, para Elias, naquele momento, como Israel havia deixado o pacto, para ele, Yud e Revavirê igualmente abandonou Israel. Isso estava no coração do profeta. Ó. Elias havia enfrentado Baal no Carmelo, com fogo caindo do céu. Depois disso, esperava o quê? Que Yud Revavirê continuasse se manifestando de forma física e espetacular. Pô, agora a mulher me ameaça e Deus não faz nada? Não estou entendendo. Ó, é assim que a gente age? Porque Deus fez no passado, eu quero que faça também no presente. Mas e se ele não quiser fazer?
Mas, ao contrário, agora Jezabel continua poderosa, Israel continua dividido e Elias sente que nada mudou. Pois Elias continua sendo confrontado por Jezabel e esperava uma manifestação física de Yud-Heh-Vav-Heh em seu favor. Porém, não estava vendo nenhuma manifestação do Senhor, como foi com Moisés no Sinai. Por isso Deus mostra vento e ele não está no vento. Mostra abalo sísmico e ele não está no abalo sísmico. E mostra o fogo e ele não está no fogo. Porque foi assim que Deus se manifestou a Israel no Monte Sinai. Não é à toa que Deus levou o profeta ao Monte Sinai. Amém, meu irmão? Não é à toa. Você entende isso? Vento, abalo, sismo e fogo. Elias entendeu o silêncio de Yud-Heh-Vav-Heh como abandono, porque ele esperava que Yud-Heh-Vav-Heh se manifestasse como no Sinai, com vento, terremoto e fogo. Exatamente os sinais associados à revelação a Moisés e àquela geração passada. Não é à toa que o Senhor levou Elias até o Monte Sinai. Muitas das vezes, em nossa caminhada, entendemos o silêncio do Criador exatamente como o profeta Elias. Quando Deus opera a maravilha nas nossas vidas, quando Deus batiza a gente com o Espírito Santo, dá visão a gente ora em línguas, a gente tem revelação, mas de repente, para. A gente pensa igual o profeta Elias. Deus me abandonou. Deus não quer nada comigo mais. Uns ficam assim, será que eu pequei? É ou não é? O que eu fiz de errado? Mas, Senhor, eu estou indo para o culto, eu dou o dízimo, eu faço isso. E Deus fica quieto. Deus não fala nada. Meu irmão, o silêncio de Deus não é abandono. Elias pensou que fosse. Como se Yud-Heh-Vav-Heh não estivesse agindo. É exatamente isso que nós pensamos, é ou não é? Deus fica quieto. Deus não manifesta poder. Então, Deus me abandonou. Ou acabou a minha carreira. Ele achou que acabou, ele queria morrer logo. Muitos de nós pensam assim dentro das igrejas. Deus não está manifestando poder. Então, acabou tudo. A gente imagina que Deus não está operando, porque a gente não vê movimento nenhum. Por isso que as igrejas gostam de movimento. Eu quero movimento, eu quero movimento. Porque quando tem movimento, elas pensam que Deus está operando, mas às vezes Deus não está no fogo, não está no terremoto e também não está no vento. Mas Ele não está dizendo a você que não está operando. Ele está operando, só que Ele não precisa mostrar que está. Ele não operou em favor de Elias ali. E aí? Levou Elias para ensinar isso para Elias, coisa que hoje nós precisamos aprender. Então, era como se Deus não estivesse agindo e nos sentimos abandonados, igualmente a Elias, desgastados e solitários, pois esperamos, como Elias, uma manifestação física, visível e poderosa em nosso favor. E isso é tão brutal entre nós, que eu vou dizer uma coisa: quando você vê um pregador ou alguém que não profetiza, não diz assim ao Senhor, você nem o considera. Estou mentindo? Hein? Tem congregações aí, denominações, que só aceitam quando, assim diz o Senhor, e ora em línguas e manifesta poder. Se não manifesta poder, Deus não está no negócio. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Você quer ver como não é assim? Quando Deus criou, você nem estava aqui, estava? Vou te perguntar uma coisa. Você, quando Deus te trouxe do mundo, não teve nenhuma abalo sísmico. Eis que eu vou te converter. Teve isso? Hein? Você estava andando, aí teve tremor de terra, você falou, caramba, o que é isso? Sou eu, meu filho, vou te converter. Hein? Às vezes nem cura. Às vezes nem cura tem. Às vezes tem cura, às vezes não tem. Não significa que, se Deus está em silêncio na sua vida, que Ele não está operando, meu irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é coisa carnal. Mata a tua carne. Tinha que ter escutado a pregação de ontem. Mata a carne no madeiro, meu irmão. Isso é da carne. Quem disse que Deus tem que operar maravilhas toda hora?
hein? Para você ficar firme, não. Deus operou. Não, aquele moço tem uma intimidade com Deus. Não é assim que corre aí nas igrejas? Tem uma intimidade com Deus, aí você pensa, eu não tenho. Ó, isso é maligno, meu irmão, isso não é de Deus. Não existe diferença de intimidade entre as pessoas. Existe o mais chegado, sim, mas Deus opera de igual maneira sobre a vida de todos. Então, às vezes, a gente cria conceitos e vive dentro desse conceito. E isso é perigoso. Elias queria morrer, porque para ele, Israel largou o pacto e o Senhor abandonou o pacto. E só tinha ele agora. Então Deus tem que ensinar. Não será mais da forma que Yud-Heh-Vav-Heh fez na sua manifestação no Sinai. E muita gente espanta, porque hoje não é mais como foi no Sinai. Hoje é como foi a partir daquele momento. Porque você não sabia que Yeshua estava morrendo por você no madeiro há 2000 anos atrás. Você não sabia, você não viu. E não significa que ele não vai te salvar. Não significa que teu nome está sendo falado no céu. Você nem sabe, mas às vezes Deus está dando uma ordem sobre sua vida e você não está vendo. Às vezes Deus está preparando alguma coisa que você precisa para te enviar e você está pensando que Ele não está fazendo nada. Porque você não está vendo movimento. Aí junta essas congregações que só vale quando tem movimento. Um grita, o outro pula, o outro ora em línguas. Só assim que é. Não, foi uma bênção. Bênção de quê? Mudou o quê? Nada. E aí? Porque Deus, quando manifesta, meu irmão, poder muda a coisa. Vou até te dizer uma coisa, você quer ficar assustado? Ou ele mata, ou ele muda o homem. Essas duas coisas. Lembra dos filhos de Arão? Ele manifestou. Juízo, matou. Saul, ele manifestou. A palavra diz que ele profetizou e virou um novo homem. Então, se você é um novo homem, ele manifestou o poder em sua vida. Amém? Então, não significa que tendo fogo, trovão e etc., como no Monte Sinai, que sempre vai ser assim. Tá? Não será mais da forma que Yud-Heh-Vav-Heh fez na sua manifestação no Sinai, com vento, com tremor de terra e fogo, como foi no tempo de Moisés. Por isso veio a voz mansa e delicada. Mas esta outra forma de agir, como uma voz mansa e delicada, é tão poderosa quanto foi aquela no passado com Moisés. Pois veja o que acontece com o profeta. Você vai ver que o profeta não teme com tremor de terra, não teme com vento e não teme com fogo. Você percebeu isso? O profeta ficou lá. Teve tremor de terra, teve fogo. Eu acho que na hora que teve tremor de terra, ele falou, eu quero morrer mesmo. Deu de um ombro. Veio vento, veio fogo e ele não fez nada. Mas olha o que ele faz quando veio a voz mansa. 1 Reis 19:13. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Temeu, a voz mansa. Não temeu com tremor, não temeu com vento e não temeu com fogo, porque em nenhum dos três Deus estava presente. O que nos leva ao temor não é o abalo do poder, mas sim a presença do Criador e de seu Filho. Isso leva o nosso coração a tremer e temer. Agora, essa pergunta refeita pelo Criador, porque ele vai refazer aquela pergunta, faz todo sentido. Com a devida licença, podemos dizer, o que fazes aqui, Elias? No tempo e no lugar de Moisés. Cuidado para você não ficar presa no passado, naquilo que aconteceu no passado. Elias estava preso lá no Monte Sinai. Foi por isso que Deus levou ele no Sinai, para dizer a ele que a partir dali ele não agiria como agiu no Monte Sinai.
Então, às vezes, nós ficamos parados no passado. Fui batizado com o Espírito Santo, orei em línguas, vi isso, vi aquilo. E agora? Meu irmão, Deus continua agindo na sua vida. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la. Ele não é injusto, ele não é mentiroso, ele não lhe deixou, ele não lhe abandonou, está operando e nós não estamos vendo, ele está arrumando as coisas e nós não estamos vendo, ele não precisa fazer barulho para dizer a você que está operando na sua vida. Muitas das vezes você nem sabe, mas você saiu e tinha um laço para a sua vida, mas ele foi lá e cortou o laço e tu não viu. E se tu visse, você nem saía de casa. Não significa que ele tem que fazer barulho. Rafael, você queria ver o barulho do Senhor? Eu quero, todo mundo quer. Mas não significa que ele não fazendo barulho, ele não está operando, meu irmão, na sua vida. Ele não está cuidando da sua vida. Entende? É isso que ele está ensinando Elias. Às vezes as pessoas não entendem isso, ficam falando um monte de besteira a respeito do profeta Elias. O Senhor está ensinando a ele como quer ensinar a nós também. Não significa que Deus não está operando na tua vida, meu irmão. E eu acredito que quando nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos saber de coisas que iam acontecer em nossas vidas e que Ele trabalhou em função de não deixar, que nós vamos ficar de boca aberta, espantados. Cova que foi aberta e Ele mandou fechar. Maldição que foi falada que você nem sabe. E Ele cortou. Porque Israel estava sentado no deserto e os homens querendo amaldiçoar Israel e o Senhor. Israel sabia disso? Os caras lá no monte, fazendo uma macumba maneira, vamos matar. E Deus falando, ninguém pode amaldiçoar Israel. É meu povo, sou eu que estou tirando eles do Egito. E Israel sabia disso? Se você chegasse e falasse assim, Israel, Moisés, vem cá. Tem um pessoal aí fazendo uma macumba braba para vocês lá, ó. Moisés não ia saber. Moisés não sabia. Nem o povo de Israel sabia. E Deus estava operando em favor de Israel. É isso que o Senhor está ensinando a Elias. É isso que o Senhor quer ensinar a mim e a você. Que não será mais daquela maneira no Sinai, gente. Não será mais daquela maneira. Deus pode manifestar poder, ele faz o que ele quer, gente. Mas, no geral, não será mais daquela maneira. No silêncio, sem que Elias percebesse, o Senhor agiu. E Elias nem viu. Os profetas estavam sendo guardados. Elias viu? Para Elias, só tinha ele. Veja o que ele fez. E o que ele fez só foi nos revelado, sabe aonde? Em Romanos. Olha só. Romanos 11, de 2 a 4. Yud Revaverê não rejeitou o seu povo. Resposta para Elias. O meu povo me rejeitou, mas eu não rejeitei o meu povo. Olha aí. Que antes conheci. Ou não sabei o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Yud Revaverê contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Elias não sabia nada dos 100 profetas, e mais, tinha mais de 100 profetas e ele não sabia. Olha aí. Não, tinha 100 profetas, mas tinha também gente que não dobrou o joelho para Baal. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei. E procuram tirar minha vida? Mas que lhe diz a resposta de Elohim? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele sabia disso? Não. Agora, como Elias já entendeu, e você lembra, meu irmão, que ele andou 40 dias e 40 noites até o Sinai, e quando tem ciclo de 40, significa que haverá mudança profunda, logo, através de Elias, o Senhor ordena a mudança. Olha só, se tiver ciclo de 40 dias aí na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza que vai haver mudança. E mudança drástica. Olha só, olha o que Deus vai fazer. 1 Reis 19, de 15 a 16. Então, Yud Revaverê lhe disse, vai,
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirá a Hazael para ser rei sobre a Síria. Deus tem domínio sobre todas as nações, povos e línguas. Ele mandou o profeta ungir um rei lá na nação Síria, que a gente conhece hoje. Os Estados Unidos invadiu, é a mesma nação. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirá para ser rei sobre Israel. Vai derrubar quem? Acabe. Ó. Bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá para ser profeta em teu lugar. Vai mudar rei da Síria, vai mudar rei de Israel e vai mudar atendendo o pedido dele. Está vendo? E foi melhor para ele. Essa resposta, perdão, mas hoje eu só quero focar nesse momento no encontro de Elias com Eliseu. Olha só, 1 Reis 19, de 19 a 20. Partiu, pois, Elias dali e chamou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª, ou seja, juntas são 2 bois, né? Eram 12. Ele fazia o trabalho com uma, depois parava, pegava a outra. Ele já estava na 12ª. No fim, chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai, volta, pois que te fiz eu? Caramba, que resposta grossa. Se Eliseu fosse afetadinho, ele ia falar que, pô, qual é, meu irmão? O que te fez? Né? Essa resposta de Elias ao pedido de Eliseu sou estranha à primeira vista, quase fria. Né? Tipo, o que eu tenho com isso? Mas não é. O que então está acontecendo de fato ali? Elias havia acabado de lançar seu manto sobre Eliseu, um gesto fortíssimo que significa chamado profético, transferência de autoridade, chamado para ser discipulado. Ó. Início de ministério. Significa isso tudo. Eliseu entende imediatamente o peso do gesto. Ele entendeu. Tanto é que ele saiu correndo atrás de Eliseu. Porque Eliseu foi assim, Elias, perdão. Elias foi assim, jogou a capa sobre ele e foi embora. E ele saiu. Por isso ele corre atrás de Elias. Ele não está indeciso. Ele já está comprometido. Porque Eliseu. Agora, por que Eliseu pede para se despedir dos pais? Porque, olha só, despedir-se dos pais era um ato de honra. Era também uma forma de encerrar um ciclo de vida que era sob a autoridade dos pais para um novo ciclo sobre a autoridade de Yud Reva Virreia. Ele ia mudar de autoridade. Ele ia sair de debaixo da autoridade dos pais e ir para a autoridade de Yud Reva Virreia. E nunca mais iria voltar. Ó, aprende? E o que ele fez depois confirma isso. Ele sacrifica os bois, usa o equipamento para fazer fogo, prepara comida para o povo e literalmente destrói seu antigo meio de vida. Acabou. Não tenho como voltar. Sacrifiquei os bois, fiz um churrascão maneiro para o povo, com a madeira do aparelho lá. Não tenho como voltar. Meu irmão, chamado não tem volta. A não ser que tu queira morrer. Amém? Ouviu o que eu estou dizendo? Chamado não tem volta. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quando te chama, se tu olhar para trás, você não será escolhido. Vou falar. Você deu para entender, meu irmão? Você não pode voltar nem por pai,
nem por mãe, nem por filhos, nem por irmão, nem por amigo, nem pelos comparsas, não, os parceiros, os parceiros, nem pelos parças, nem por ninguém. Você tem que largar tudo e ir. Está preparado? Que silêncio na tribuna. É. E o que ele fez depois confirma isso. Ou seja, ele não pretende voltar para seu antigo modo de vida. Não vai visitar os pais. Você viu Eliseu falando? Senhor, vou tirar umas férias que eu vou visitar meus pais. Você vê isso? Será que Eliseu tornou a ver seus pais, seus parentes? Hein? É provável que não. Paulo voltou a ver seus parentes? Meu irmão, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha voo de avião rápido, barato à noite, nem trem, nem carro. Saiu, meu irmão, não sabia nem se estava vivo. Como é que você ia saber que Paulo estava? Você morava lá em Israel. Paulo estava lá na Península Ibérica. Como é que você vai saber se ele estava vivo ou morto? Nunca ia saber disso, meu irmão. Ah, mas ele escreve carta. Escreve carta. Aí vai dar para um cara levar. Você sabe se o cara vai levar? Você sabe se o cara vai chegar? Morre no caminho, ladrão rouba. Pois é. O correio até funcionava, mas não era muito bom. Precisava até fechar. Meu irmão, chamado não tem volta. Você não vai ser escolhido. Você precisa continuar, você precisa prosseguir. Você precisa largar o homem velho, as coisas do homem velho. Pois é, chamado é a pura renúncia. Você precisa deixar tudo, meu irmão. Pois é, ou seja, ele não pretende voltar para seu antigo modo de vida. Ele está queimando as possibilidades de retorno. Ele está tirando toda a possibilidade de ter que retornar. Ele compreende o que é o chamado. Ele entendeu o que é o chamado. Não, a palavra não diz que Elias conhecia Eliseu, não. Foi Deus quem falou de Eliseu para ele. É o peso no chamado. Eliseu não quer olhar para trás. E é a mesma coisa que Yeshua diz para nós hoje. Você quer ver uma coisa? Yeshua chamou o cara falou assim, poxa, deixa eu enterrar primeiro meus pais. Ninguém entende isso, entende? Por que ele fala isso? Não. Por que ele fala, deixa eu primeiro enterrar meus pais? Você sabe o que significa isso? É uma expressão idiomática. Deixa eu, olha só, eu vou te seguir, mas espera até meus pais morrerem. Pois é. É isso que ele está dizendo para Yeshua. Yeshua entendeu, é? Aí Yeshua fala. Se você olhar para trás, minha mãe, deixar os mortos enterrar seus mortos. Ó. Tem gente que faz isso. Quando eu ficar velho, é? Então, vai nessa. Quando você ficar velho. Deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Lá em Israel, quando você falava isso, na época de Yeshua, você estava dizendo, eu vou viver com os meus pais até eles morrerem, para depois enterrar. Quando eu enterrar eles, eu vou te seguir. Yeshua falou, é mesmo, é? Deixar os mortos enterrarem. Agora faz sentido, não faz? Pois é. A gente precisa ter muito cuidado, meu irmão. A gente precisa avaliar as escrituras com profundidade para entender. É a mesma coisa que Yeshua disse também lá em Lucas 9, de 61 a 62. Disse ainda outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Meu irmão, você não está entendendo nada. Eliseu entendeu, tu não está entendendo. Quando ele chama, meu irmão, é para você largar tudo. Ninguém fala isso nas igrejas. Mas é. Sabe por quê? Só você parar para pensar. Se você for atrás da sua família, vai morrer você e sua família. Se você aceitar o chamado, há uma possibilidade da sua família de ser salva. Se você não aceitar, não há. Aí você para de pensar com a carne, começa a pensar em espírito. Você é mais valoroso para a sua família se você aceitar o chamado.
Rafael, mas todo mundo me rejeitou. Mas eu digo a você, você é mais importante para eles no seu chamado do que junto deles na rejeição do chamado. Porque na rejeição do chamado, tanto morre eles como você. Deu para entender? Evangelho não é brinquedo, é chamado. Deu para entender, meu irmão? Não é, eu não estou disposto hoje. É? Não está não? Então vai. Vai nessa sua indisposição para você ver o que vai dar isso. Mas deixa-me primeiro despedir da minha família. E Yeshua, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, olhar para a família, olhar para... é digno do reino de Deus, ou seja, não vai entrar no reino de Deus. Rafael, mas eu tenho que amar minha mulher. Deus não está falando para você não amar a mulher, não está falando para deixar de amar marido, filho, nada disso. Você continue amando, mas se ele te chamou, ainda que eles não queiram, você precisa querer. E eu vou dizer uma coisa, eles vão te rejeitar. Pois é, vão te rejeitar. Filho vai te rejeitar, vai te achar bocó, vai te achar careta, vai te achar um monte de coisa. E você, como é que você vai ficar? Você vai continuar amando eles. Eles não vão te amar. Mas você tem que continuar amando eles. Porque eles não vão te amar, porque eles vão te achar estranho. Como muitas pessoas falam de nós, vocês são esquisitos. Vocês ficam aí nesse negócio de Shabbat. Isso não é religiosidade, não. Isso é religiosidade, mas eles guardam domingo. Religiosidade, gente, é aquilo que o homem cria por si mesmo para adorar a Deus. Shabbat não é religiosidade. Shabbat é mandamento de Deus. Religiosidade é aquilo que o homem cria por si mesmo. Quer ver uma coisa? Pergunta para os homens nas igrejas, aonde está nas escrituras que você ceia todo final de mês? Isso é religiosidade. Religiosidade é o que não tem raiz nas escrituras, mas sim no conceito humano. Isso é religiosidade. Então tem gente aí falando de religiosidade sem saber até o que é. Então tem que ter muito cuidado com o que fala. Você está entendendo, meu irmão? Cuidado, porque Yeshua diz que vai julgar tudo que sair de nossa boca. E às vezes fica repetindo coisa que ouve, sem entender o que é. Religiosidade é coisa que não tem raiz nas escrituras. Isso é religiosidade. Então você sempre tem que perguntar: você está fazendo isso aí por quê? Aonde está escrito? Você tem que perguntar. Então, meu irmão, porém, se o senhor olhar para trás, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Yud-Heh-Vav-Heh. Quando somos chamados por Yeshua, não podemos retornar por causa de ninguém, nem por parente algum. Eu sei que isso choca, eu sei que isso machuca, eu sei que isso parece estranho. Mas eu posso dizer a vocês que é exatamente isso que as Escrituras ensinam. O chamado de Elohim não pode ser adiado por compromisso humano nenhum, mesmo que nos pareçam legítimos. Mesmo que nos pareça legítimos. Isso significa que quando Yeshua nos chamou, o custo do chamado é a prioridade absoluta do reino de Yud-Heh-Vav-Heh. É absoluto. Yeshua falou isso: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque Elias responde, vai, volta a Eliseu, né? Por que ele responde, vai, volta, pois que te fiz eu? Elias quer dizer, eu não te prendi a mim, eu não te obriguei, o chamado não é meu, é de Yud-Heh-Vav-Heh. Você é quem decide o que você vai fazer com o chamado. Shabbat Shalom. A decisão é sua. Vocês escutaram 5 páginas.